Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Samuel, 2 Samuel, capítulo 21 e verso 15. 2 Samuel, capítulo 21 e verso 15. Deus abençoe, irmão. Amém? Verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filisteus, dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Pode sentar, por gentileza. Quero agradecer a Deus, primeiramente, mais uma oportunidade para estar falando a palavra preciosa, a palavra poderosa. Também agradecer ao pastor Fernando Oliveira, abençoa a tua vida, esse amigo, esse guerreiro, também a sua família e toda a igreja do Senhor. Também minha esposa está acompanhando eu hoje, primeira vez que ela está comigo aqui. Que Deus possa também abençoar a vida dela e toda a igreja na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Que Deus possa, nesse momento, continuar falando nesse lugar maravilhoso. Tão abençoado por Deus. Deus me deu essa palavra nessa noite, e eu creio que Deus vai ser mais uma vez glorificado. É tão importante, meus irmãos, nós servir a Deus, adorar ao Senhor, na beleza da tua santidade. A Bíblia diz para nós que Deus escolheu Davi. E quando Deus escolheu Davi, a Bíblia diz assim que Davi vivia lá no pasto, cuidando da ovelha do seu pai. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquele jovem. Só que Davi, ele ficava ali, cuidando da ovelha do seu pai. E todas as vezes que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele cuidava com excelência, com carinho, porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele falava com o Senhor. Muitas vezes, ali naquele pasto, ali cuidando das ovelhas do seu pai, eu creio que ele falava com o Senhor, ele tinha os seus momentos de falar com Deus. E Deus estava preparando Davi para uma grande peleja. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus vai preparar nós lá na frente. E nós queremos agora, pastor Fernando, para já. Mas só que é lá na frente. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tudo há um tempo. Muitas vezes nós queremos para já, somos apressados, né? Mas Deus, Ele tem um tempo certo dele. E quando chegar esse tempo dele, ninguém vai impedir. Não tem ser humano, não tem o nosso inimigo, que é Satanás, para impedir Deus agir na nossa vida. Mas nós temos que vigiar muito nesse tempo. E Davi, quando está ali, cuidando do seu pai ali, creio eu que ele falava, ele tinha intimidade com Deus.
Mas, porém, Deus falou assim com Samuel: Samuel, até quando você vai ter compaixão, dó de Saul? Vai na casa de Jessé, porque lá tem o meu escolhido. E para disso, quando Samuel vai na casa de Jessé, ele entra naquela casa, e quando ele viu ali os 7 irmãos de Davi, filho de Jessé, ele olha pela aparência, né? Ele olha pela aparência daquele jovem, diz assim no seu coração: é isso aí que Deus vai ungir como rei, porque Saul era um homem alto, né, de aparência. Também Deus quer esse moço alto. Mas Deus fala assim: Samuel, eu não olho pela aparência, né, como os homens vê. Eu olho pelo coração puro, um coração quebrantado por dentro. Já diz, quando vem os irmãos de Davi, Deus fala: não é esse não. E vem vindo Samar, outros irmãos dele passando, e Deus fala assim: não é esse. A Bíblia diz assim que ali, segundo a história, diz que tinha uma mesa, e tinha um banquete naquela mesa. E daí ele fala assim para Jessé: acabaram? Seus filhos não, ainda falta o menor. Ainda falta um, que está lá no pasto, então chama ele, porque nós não vamos sentar nessa cadeira e participar desse banquete. E quando mandaram chamar Davi, e Davi veio, eu creio que ele diz assim nesse momento: chegou a minha vez. Chegou o momento que Deus vai me honrar, que Deus ouviu as minhas orações. Deus, meus irmãos, igreja do Senhor, está me ouvindo nesse momento através dessa live, que é uma ferramenta para ganhar almas para o Senhor. Deus ouve a oração de todos, dependendo se é cristão ou não. Mas para responder já é outra situação. Então Davi pedia para Deus. Deus resolveu abençoar Davi naquele momento. E quando Davi chega ali, Davi viu aquele banquete, né? Aquela mesa maravilhosa. E Samuel unge Davi a rei. E ali diz a história que tinha um cordeiro em cima da mesa. E Davi, ele participou daquele cordeiro. Ele participou daquele cordeiro assado. Mas, porém, Davi, ele já não saiu pela peleja ainda. Davi, ele ainda não assumiu o reinado ainda. Por quê? Ele já estava preparado, mas tudo há um tempo. Muitas vezes eu vejo hoje em dia, com todo o respeito que eu tenho, pessoas que vêm já para a igreja, né? Ele tem, sim, pouco tempo dentro da igreja, já é ungido, né? Muitas vezes já durante um ano a pastora, a presbítera, evangelista, mas daí não tem preparo nenhum. Não tem preparo. Porque o preparo não é você conhecer a palavra de Deus, mas tem que ter experiência com Deus. Tem que ter experiência com o Senhor. Não adianta eu ter vários cursos, mas se eu não tiver uma experiência, se eu não tiver na prática, lógico, alguém tem que me dar essa oportunidade. Mas muitos só têm o conhecimento teológico, mas não têm a experiência com Deus. Muitas vezes nós queremos andar mais com os homens, conversar mais com os homens, mas muitas vezes nós não queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Esse, como o pastor Fernando acabou de dizer assim, ter intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós
Primeira coisa, quando nós acordamos, dever nós, primeiramente, antes de levantar da cama e agradecer a Deus, mais um dia, né? Agradecer a Deus pela manhã, pela sua esposa, seu filho, e ter o melhor para nós. Mas muitas vezes, muitas pessoas, ele já vai direto para o celular que fica do lado da cama dele. Nem todos, mas eu creio que alguns. Ele já está preocupado quem que comentou na live dele. Ele já está preocupado quem já curtiu o que ele postou. Muitas vezes esquece de dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo emprego, Senhor, tem cuidado de mim. Ainda que está desempregado, mas obrigado, Senhor, que o Senhor tem me sustentado, a minha família. Mas muitas vezes dá bom dia para tantas pessoas do grupo e esquece do mais importante, o Espírito Santo, que é com você. Deixa eu perguntar aqui, quem hoje deu bom dia para o Espírito Santo? Não erga a mão, algum não deu, né? Quem hoje deu bom dia, Espírito Santo? Obrigado, meu Deus, por tudo. A situação que está o mundo, você deu um prazer. Você é privilegiado estar aqui hoje para adorar e exaltar o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele tem paciência conosco. Então tem que ter o preparo primeiro. Mas muitas vezes nós pensamos que ninguém está observando nós, mas alguém está vendo você. Você pode ter certeza disso. Alguém está olhando você. Porque hoje em dia, infelizmente, irmãos, as pessoas, eles querem ensinar, querem falar, querem pregar. Sim, temos que ensinar a palavra do Senhor. Mas a maior pregação é o nosso testemunho, né, pastor? Aonde que você vai, alguém está de olho em você. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E muitos esquecem que alguém agora está acompanhando nós aqui pela live. Que Deus pode abençoar esta igreja. Meus parabéns para você, a igreja do Senhor. Igreja remida, lavada do sangue do Cordeiro, que saiu pela cidade, orar pela cidade. Eu vi através da live. Deus abençoe vocês. Para vocês terem essa atitude, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com vocês. Não foi em vão. Você pode ter certeza que alguém viu aquilo ali. Muitos viu pela live, mas alguém talvez nem curtiu, nem compartilhou, mas falou: ali tem um povo que está orando pela cidade. Esse é o papel da igreja. E querendo ou não, você pode ter certeza disso, que isso vai dar um fruto grande para a igreja. Vai dar, porque Deus cuida da igreja dele. Então primeiro tem que ter um preparo. Então Davi não saiu já a rei, não, ele ficou ali. Alguém está observando Davi. A Bíblia diz assim que o espírito saiu, né, de Saul, né, e ele ficou atormentado. Isso aqui é para os jovens agora. E Saul perguntou quem conhecia alguém que sabia tocar bem harpa. E um jovem dizia assim: eu conheço um, filho de Jessé. Eu conheço um. Se ele conhecia, porque ele está observando Davi. Então, jovens, alguém está de olho em você. Alguém está contemplando você. E mandou chamar quem? Davi. E Davi foi morar na casa. Foi para aquela casa, né? Depois de voltar à casa do seu pai de novo. E quando o Espírito vinha sobre
Saul, Davi tocava a harpa, né? O Espírito saía. Por isso que é importante o louvor na igreja, meus irmãos. A adoração na igreja é importante. É importante louvar o Senhor na igreja. É um preparo para o culto, é um preparo para nós que temos também. Porque quem louvava a Deus era o nosso inimigo, né? Lucifer, que a Bíblia diz, ele aplaudia, louvava ao Senhor. É por isso que ele quer ver o mal de você, porque não pode louvar mais, não pode adorar a Deus mais. E tudo que ele tinha, Deus tirou dele e colocou dentro da igreja para louvar e adorar o Senhor. Porque o louvor estava dentro dele. E Davi foi. E Deus começou a abençoar Davi devagar. E quando Davi foi para a guerra, levar queijo, pães para os teus irmãos até repreendeu ele, né, pastor? Falou assim para ele: senhor responsável, com quem está a ovelha do nosso pai? Tem alguém lá cuidando. E nisso, quando levanta Golias levantou. E quando Golias somente falar em voz alta, as pessoas corriam, né? Ele diz assim: quem quer esse circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ele colocou Deus na frente. Assim como o pastor falou assim: coloca Deus na frente. Nós sabemos que o Brasil está em crise. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, sempre teve crise. Mas Deus cuida dos teus, porque Deus é Deus. Ou você está pensando que Deus depende, todo o respeito, Deus depende de Bolsonaro, Deus depende de prefeito, Deus depende de senador. Não, Deus, Ele é Deus. No deserto Ele faz brotar o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Tudo está nas mãos dEle. Tudo é para Ele. Tudo coopera para o bem daquele que busca, louva e adora a Ele. Tudo é dEle. Tudo é dEle. Então Davi colocou Deus em primeiro lugar. E Davi lutou contra o gigante. Mas porém, quando o gigante se levantava, era uma luta com todas as pessoas. Mas Davi falou assim: agora é um duelo entre eu e você. Agora já não é peleja mais. Agora é eu e você. Porque Davi estava o quê? Preparado. E a igreja tem que estar preparada. Você vê aquela, né, as 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas, né? As 10 tinham lamparina, né? As 10 tinham o que? Azeite. Mas 5 tinham reserva, sim ou não? Tinha reserva. Enquanto Satanás prepara o mundo para a chegada do anticristo, o Espírito Santo usa o pastor da igreja, as irmãs para ensinar, os obreiros para ensinar, prepara a igreja para encontrar com nosso Senhor. O Espírito Santo está preparando a igreja para encontrar com o nosso Deus. Avante, que em breve virá, e todo joelho dobrará diante do Cordeiro. Todos dobrará. Muitas vezes hoje, pessoas não querem levantar a mão, né? Para outro. Pessoas não querem ajoelhar perante a Deus. Mas vai chegar um dia que todo vai ter que dobrar o joelho diante do Cordeiro. E eu creio que esse dia não vai demorar, porque os sinais estão aí, mas a igreja está protegida pelo sangue do Cordeiro.
A igreja está lavada pelo sangue do Cordeiro. E aquele duelo entre Davi e Golias, e Deus deu vitória para Davi. Mas porém, a Bíblia diz assim para nós, que o nosso inimigo, ele conhece a Bíblia, né? Faz até a fogo cair dos céus, engana, mas não obedece. Mas não obedece. Certa vez umas pessoas expulsaram o demônio, foi expulso no Deus de Paulo que você prega, aquelas pessoas expulsando. Então o diabo fala assim na boca deles, dizendo assim: eu conheço Paulo, né? E quem tu és? Eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo e você. Então o inimigo conhece tudo, é por isso que ele quer ver eu e você parar na peleja. E a Bíblia diz assim, que passando alguns anos, assim é com a igreja, também nós ensinamos, nós pregamos, você louva, se esforça para jejuar, se esforça para viver uma vida de santidade, que não é fácil nos últimos dias, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. E tem pessoas que infelizmente, muitas vezes, ele quer desafiar o inimigo, não é para nós desafiar, é para nós repreender, expulsar ele através da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que ele está fazendo hoje no mundo? Só que, porém, passou esses anos, Davi numa peleja. Segundo a história, que Davi já estava aqui com a idade avançada. Só que ele matou Golias, mas tinha mais 4 descendentes de Golias. E naquela peleja Davi se cansou. Quando ele se cansou, eu creio que ele sentou, creio eu. Eu falei que ele sentou, eu disse que ele cansou. Eu creio que ele sentou. E quando ele cansou, veio o adversário, Esbibnob, para matar Davi. Mas Deus sempre levanta um para favor de nós. E quando ele foi matar Davi, o guerreiro Davi feriu, não deixou matar Davi. O que eu quero dizer com isso, com essa palavra? Quantas pessoas estão cansadas dentro da igreja? O grande perigo da igreja é no final, não é no começo, nem no meio, é no final. Você pode ver muitas pessoas têm 30, 20, 10 anos, 15 anos, 40 anos. No final ele desvia. Mas por que eu vou na igreja? Tantas orações, tantos eu ir para o vale, tantas vezes para o monte, tantas vezes para o ensinamento, tantas vezes na igreja. Olha a situação da minha família. Olha a situação do meu casamento. Olha a situação do meu filho nas drogas, desempregado, enfim. Muitas vezes o inimigo entra na mente, no coração, daí vem a depressão. E a pessoa se cansa espiritualmente. E acaba duvidando da fé, duvidando da palavra inerrante, duvidando do arrebatamento da igreja que vai acontecer. Tem pessoas que não crê mais, pastor, no arrebatamento da igreja, mas vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que está acontecendo no mundo é permissão de Deus para dizer para os governantes assim: sem mim nada pode fazer. Para dizer para os pastores, para dizer para a igreja: sem mim nada pode fazer.
para dizer para o mundo assim, que Deus está no controle de tudo. Então vai acontecer batimento da igreja, qualquer momento vai acontecer, e muitos não acreditam mais. Pessoas no final da caminhada, está deixando a fé, está voltando o velho homem, está desanimando. Mas quando você colocar no seu coração, quem morreu por ti, não foi eu, não foi o pastor, não foi Jesus Cristo, nada para você. Porque a minha salvação e a sua correm um risco muito grande não olhar para o ser humano. Olha para Cristo e ouve o ensinamento da palavra do Senhor. E muitos estão se cansando. E Davi se cansou, mas Deus livrou ele. Mas quem vai livrar nós hoje é o Espírito Santo. Naquela época tinha a Arca da Aliança, hoje não tem mais, né? Antes era um baú de madeira, né, feito, chamada cássia. Hoje não tem mais, mas hoje tem quem? O Espírito Santo, que está dentro de você aí, ó. É por isso que você não desanimou ainda, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é com você. A mesma luta que o ímpio passa, nós também passamos, com todo respeito. Tem muitos pastores que têm filho preso, muitos pastores que têm filho na droga, o ímpio também tem. Muitos pastores que estão com a enfermidade, o ímpio também está. Mas tem uma diferença, irmão, a salvação. A salvação que é principal para nós. Então você tem que cuidar da tua salvação. Muitas vezes cansamos sim, mas não ficamos prostrados. Levantamos a cabeça para cima e olhamos para o alvo, que é Cristo, o dono da igreja. Ele tem um olho como chama de fogo e está contemplando todos nós, com as tuas mãos estendidas sobre nós. Continua orando, clamando a Deus. Podemos sim se cansar, mas não voltar para trás, não desanimar por nada, porque nada vai ser para nós do amor de Deus. Deus abençoe a igreja. Obrigado por essa oportunidade.